Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Peixes, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Andressa e para quem não me conhece, esse é o Tarô com Andressa. Neste canal fazemos leituras de tarô para os 12 signos do zodíaco e pretendo também estar trazendo opções de escolha, leitura por opção de escolha. Tudo bem? Desde já eu peço para que você deixe seu like, para que você curta, comenta, compartilhe, se inscreve aqui no meu canal, me ajuda a crescer esse canal para que possamos chegar cada vez em mais e mais pessoas. Peço para que você se sinta aberto, né? E receptivo, né? Basicamente, peixes. Para receber as mensagens que aqui forem trazidas. É uma leitura coletiva, geral, atemporal. Ela é válida a partir do momento em que você chega até ela e pode ser que você já esteja ressoando na energia dessa leitura ou que você venha entrar nessa energia aí pelos próximos, até no máximo 15 a 30 dias aí, tá? Dependendo de como vai ressoar para você. Como é uma leitura geral e coletiva, nem tudo que for trazido aqui pode estar falando com você ou irá fazer sentido na sua energia. Portanto, saiba adequar aquilo que for para você e o que não for você deixa, solta para o universo, que ele se encarrega de levar a mensagem para aqueles que precisam receber, tudo bem? Eu vou estar aqui me concentrando na energia de vocês. E desde já, peixes, eu peço licença para estar falando com vocês. Peço licença para estar acessando e canalizando as mensagens que precisam ser passadas aqui no momento para vocês. Nada mais e nada menos. Tem uma energia que não quer que eu realize a leitura. Oráculo dos Anjos Ancestrais, por favor, uma carta, energia do signo de Peixes. Uma carta. Signo de Peixes. Energia das pessoas que chegaram até este vídeo. Uma carta, Oráculo dos Anjos Ancestrais. O que estamos falando com elas? O que vocês estão querendo me dizer? Uma carta. Saiu aqui o ancião, vá além dos padrões ancestrais. E o grande mestre, aprenda com as experiências espirituais. Meu Deus, peixe, nossa. Tem uma energia tão pesada que eu tô sentindo aqui, que olha, eu tô ficando sugada energeticamente. Eu não quero nem falar, sabe?
silêncio, peixes. Às vezes o silêncio, ele diz muita coisa. Eu não sinto que as cartas querem falar com vocês aqui. Eu sinto que a energia é comigo e com vocês. Caraca, peixes, que esquisito, né? Vocês devem estar me achando muito maluca. Abre uma leitura de tarô no YouTube e de repente... Ah lá, eu tirei aqui uma carta de cima do deck que eu senti de puxar e saiu o eremita, o ermitão, né? O arcano maior, o eremita. E aqui a gente já tinha tirado com o oráculo dos anjos ancestrais que eu pedi para tentar entender um pouco do que é isso que está acontecendo aqui. E aí saiu o ancião, vá além dos padrões ancestrais, que também me dá uma remetida também ao eremita também, né, gente? E também saiu o grande mestre, aprenda com as experiências espirituais. E aqui, para ser bem sincera, peixes, o que eu tô sentindo é de aprender mesmo com a experiência espiritual que está sendo essa leitura. E aí eu acho que para vocês tem uma mensagem nesse sentido. Tem uma necessidade, peixes, de reflexão interna na sua vida, seja lá a respeito do que for, tá? É como se o como se o silêncio dissesse tudo. Lembrei daquela música do Charlie Brown, né? Mas não era isso que eu ia falar, tá, gente? Eu ia falar, é como se o silêncio dissesse tudo, num sentido que o eremita também traz essa questão bem forte, né? De silêncio, de introspecção, de voltar para si. Olha como ele, olha como é essa carta, né? Aqui, o céu estrelado, a questão da noite, né? A questão de estar na noite, andando por um caminho até um pouco estreito, né? Mas se guiando sozinho, com uma certa idade, uma certa sabedoria, uma certa bagagem. Esse lampião aqui, essa lamparina, sei lá, que ilumina o caminho, que também me traz essa sensação mesmo da carta do eremita, né? De que talvez a jornada seja muito mais silenciosa do que você imagina. Talvez, peixes, que interessante, né? Talvez as respostas que vocês que chegam até este vídeo estejam procurando estejam dentro de vocês. Tem um certo cansaço também, sabe, peixes? Como se a jornada estivesse sendo um pouco solitária. Ou talvez muito solitária. Para algumas pessoas de peixes, envolve um grande período de aprendizado, um grande processo de aprendizado, onde pode ser que você se sinta muito sozinho. É bem aquilo, eu e Deus, né? Sou eu e Deus. Se eu não trilhar esse caminho, ninguém vai. Sou eu e Deus. E o silêncio diz muito. Fica me vindo uma vontade de chorar, peixes, aqui, porque eu sinto um peso mesmo também. Como se só você soubesse o que você tem passado em silêncio, sabe? Como se só você soubesse o que você tem sentido dentro de você.
Para algumas pessoas pode ser até é como se até algumas pessoas estivessem passando por um despertar espiritual, né, também. Com essa carta aqui do Grande Mestre, aprenda com as experiências espirituais, e o eremita nesse processo de reflexão. É como se algumas pessoas estivessem passando também por um momento de despertar espiritual ou por um despertar interno, uma tomada de consciência interna. Talvez estejam iniciando, começando uma jornada de autoconhecimento, de autodescoberta, de se entender. Talvez Peixes esteja num processo de amadurecimento aí nos últimos tempos, com coisas acontecendo, talvez além do seu controle. E existe um certo cansaço, né, Peixes? Eu sinto um certo cansaço na sua energia. Como se talvez no seu íntimo, pode ser que você seja aquele tipo de pisciana, você que chegou nesse vídeo, que é aquele tipo de pessoa que muitas vezes pro externo é um coração tão gigante, é uma pessoa tão alegre, tão feliz, tão pra cima. É como se você quisesse proporcionar para os outros aquilo que você não sente tanto dentro de si. E eu acho que é daí que eu sinto esse peso. Acho que é daí que eu sinto essa tristeza. Existe uma tristeza interna, né, Peixes? Olha, eu não sei nem se eu vou subir essa leitura. Eu tô sentindo de subir ela. Pode ser que alguém precise dela. Ou ressoe com ela. Mas essa mensagem não é uma leitura fácil, Peixes. Não é uma leitura fácil, porque eu acho que não é uma jornada fácil. Não tem sido uma jornada fácil, né? Não que as jornadas das pessoas sejam fáceis. Existe algo aqui. E aí eu tenho essa sensação de que o silêncio diz tudo nessa leitura. Mas ao mesmo tempo eu fico angustiada, porque eu, Andressa, quero falar, eu quero trazer algo, eu fico tentando entender como assim, como que eu posso deixar essa leitura aberta desse jeito, como que pode ser que essa mensagem faça sentido para alguém. Mas eu sinto que faz, Peixes, eu sinto que o silêncio diz muito na sua leitura. Algumas pessoas de Peixes podem sentir também que precisa de um lugar para desabar, né? Como se você estivesse, essa questão dessa carta aqui com esse búfalo e essa mulher aqui com o cachimbo, né? A questão do búfalo, a questão da força do búfalo. Como se você estivesse tendo que ser muito forte na sua vida num geral, né, Peixes? Pode ser que algumas pessoas de Peixes também sintam que ninguém compreende elas verdadeiramente, sabe? Eu acho que isso também é um certo fardo, não bem um fardo, mas é uma polaridade que vem ali junto, eu acho, com o signo de Peixes, porque é o 12º signo do zodíaco e geralmente é um dos signos com maior conexão assim com o todo, né, que mais consegue entender as coisas, muito empatas, né, muito sensitivos, muito perceptivos as pessoas ao redor deles e as nuances e as variações das pessoas, das emoções. É um signo muito essa coisa de Netuno, né? Essa coisa do espiritual. E aí pode ser que vocês carreguem com vocês esse fardo, né? De sentir que ninguém nunca vai entender vocês completamente, ninguém nunca entende de fato o que vocês estão sentindo ou passando, porque de fato, Peixes, ninguém vai entender. A profundidade de tudo isso que você sente e o quanto isso faz ou não sentido para você, só você vai entender. Só você vai saber mensurar, sabe, Peixes? E existe um aprendizado nisso também.
com a espiritualidade, com as situações que acontecem na sua vida. Algumas pessoas de peixes fazendo a jornada, né, passando pela noite escura da alma, tendo um despertar talvez mais espiritual também, ou até mesmo sobre si mesmo. Um despertar para uma nova consciência, enxergando lugares sombrios dentro de vocês, buracos, coisas que faltam e que elas não podem ser preenchidas, né? São faltas, elas existem ali. Ocupam, ao mesmo tempo que não ocupam, um certo espaço. E a jornada de aprender a lidar com elas é realmente individual, é realmente solitária, é realmente uma jornada que você faz sozinho, sozinha, né? Esse o ancião tá me chamando a atenção, eu vou ler a mensagem dele aqui. O ancião, vá além dos padrões ancestrais. Espero que vocês estejam nesse vídeo, gente, que vocês não tenham saído logo no começo. É porque realmente acontecem coisas que fogem do nosso controle. Eu tava sentindo isso desde o começo na leitura de vocês. Quando eu comecei a me preparar para fazer a leitura de vocês, foram acontecendo inúmeras coisas. Nem tudo está no nosso controle. E quando as coisas fogem do nosso controle é muito difícil. É muito difícil. Às vezes a gente realmente tenta dar conta de tudo, mas não, sente que não consegue dar conta de nada no fim, né? Das contas. E o fardo é muito pesado para si. Mas existe uma sabedoria nisso, peixes, existe um aprendizado nisso, um crescimento a partir disso. Peixes é um dos signos que vem sendo muito influenciado por Saturno, né, nos últimos anos. É realmente um período de grande aprendizado, sabe? Pode ser um período desconfortável com esses aprendizados, não necessariamente confortável, né? O Ancião, página 32. Vamos ver. Vá além dos padrões ancestrais. Eu vou ler essa carta aqui, tá? Mensagem. Vá além das limitações que foram estabelecidas para você por membros da família no passado e no presente. É uma jornada solitária, peixes. Nem todo mundo vai entender você. Nem todo mundo vai te apoiar. Talvez nem a sua família te apoie. Ou talvez você sinta que eles te apoiam, mas ainda assim eles não vão ser capazes de compreender exatamente. Saiba que a energia do seu espírito é mais poderosa do que a genética e os padrões de comportamento. Algumas pessoas de peixes também possam estar refletindo a respeito também de padrões de comportamento familiares que você se pega repetindo. Ou talvez esteja lidando com algumas crenças estejam vindo à tona na sua mente, talvez a respeito de não ser feliz no amor, ou então, porque foi assim com minha mãe e tá sendo assim comigo, porque foi assim com meu pai e tá sendo assim comigo, porque na minha família é assim, assim, assado, porque todo mundo, sabe? E como se peixes estivesse tendo um grande despertar também, para refletir também algumas pessoas de peixes a respeito disso, né? O que se está repetindo, né? Não estamos presos e não estamos fadados a repetirmos coisas que não desejamos repetir. Mas é um processo difícil e exige também que a gente abandone a necessidade de estar certo em algumas situações. Que a gente se mantenha aberto também para algumas coisas, para algumas desconstruções, para algumas reflexões internas. E para realmente aprender com as coisas que vão nos acontecendo, encarando tudo aquilo que
nós passamos como verdadeiros mestres mesmo, sabe? Como se tudo aquilo tivesse uma lição para nos ensinar, de algum modo. E ainda que a gente muitas vezes esteja num ponto que a gente não quer aprender lição nenhuma mais. Mas ainda assim existe uma necessidade de manter a calma, de aceitar. Eu sinto, peixes, que ou vocês estão nesse cansaço já tão extremo, ou vocês tendem a entrar nessa energia de que vocês vão estar com tantas coisas na vida para lidar e tantos processos e tantos aprendizados. Eu acho que vocês já estão nessa energia, que vocês chegam num ponto de que vocês acabam apenas aceitando. Ou a mensagem é que vocês realmente aceitem e aprendam a lidar com algumas limitações do momento, enquanto fazem um processo de análise interna com relação a tudo aquilo que te causar algum incômodo no meio desse processo, para que você possa enxergar coisas em você e possa ir além dos seus padrões ancestrais, possa romper com padrões que talvez você venha também reproduzindo, ou que de alguma forma, enfim, existe, está ali. Pessoal, pega aquilo que ressoar para vocês, tá? Pode ser que essa leitura seja muito específica para alguma pessoa. Eu não sei dizer. Tá tudo muito... Eu sinto minha cabeça vaga e um pouco confusa. É como se tivesse tudo muito netuniano mesmo. É essa energia de peixes mesmo, essa energia de eu sinto, eu percebo, eu sei o que está ali, eu sei o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu não sei. Mas ao mesmo tempo eu sei exatamente do que eu estou falando, do que você está sentindo. Você sabe exatamente. Mas ao mesmo tempo é sutil, porque é no campo das sutilezas mesmo. É algo que, se não fosse os processos que você está passando agora, seria quase imperceptível de você conseguir prestar atenção e lidar. Entende, peixes? Eu espero que você entenda. Significado. O povo aborígene é o povo tribal mais antigo ainda vivo no planeta. Sua cultura de caçadores-coletores e espiritualidade ancestral está enraizada na tradição e no equilíbrio com a terra. Portanto, os ancestrais aborígenes estão oferecendo a você não apenas sabedoria que o ajudará a se curar e a se adaptar ao planeta em constante mudança, mas também uma compreensão do que deve ser uma vida espiritual. Eu comentei sobre isso de um despertar, né? Como se algumas pessoas de peixes estivessem realmente passando por um despertar também. O grande mestre, o eremita, né? Essa jornada solitária do despertar também espiritual, que ao contrário do que as pessoas vão pensar, não é nada agradável. Nada agradável. É realmente um processo muito íntimo e muito visceral, né? E, consequentemente, mexe em pontos de muita dor da gente. E, geralmente, a gente só consegue adentrar nesse lado profundo da alma e de nós mesmos e da nossa consciência, muitas vezes no estado de visceralidade, realmente, né? É num ponto extremamente profundo. É quando a gente chega no mais profundo de nós. É aquilo que só a gente encara, no escuro, à noite, quando ninguém nos vê, quando tá só nós, com o nosso íntimo. São as questões que ninguém responde, são as dúvidas que ninguém esclarece, são as dores que ninguém consegue fazer passar, são os aprendizados que ninguém consegue aliviar o fardo de ter que passá-los.
Mas tudo isso promove uma iluminação, ainda que seja de consciência ou de um novo despertar, né? Um novo local. Você começa depois assim, você vai se ver depois em um novo local, em point of view, de um outro ângulo, uma nova visão, uma visão, uma nova perspectiva, uma visão mais ampliada, enfim, é como se você fosse conseguir ter um outro olhar depois de tudo isso. Que assim, é como se você agora talvez não fosse conseguir nem imaginar como você vai modificar a sua forma de lidar com você mesmo e com o mundo e a sua consciência interna, a sua sabedoria interna. Não sei, é como se esse processo fizesse com que algo mudasse, é um despertar mesmo, é um novo aprendizado e uma quebra também de padrões. Tá nebuloso, peixes. A energia tá nebulosa mesmo. Faz sentido que talvez você não esteja entendendo algumas coisas que você está passando também. Porque a energia é um pouco de confusão, tá? Mas é porque existe um propósito nessa confusão, existe uma necessidade nessa confusão. É como se estar em meio à confusão fosse algo que te promovesse um processo de maior reflexão e introspecção. Coisas que talvez você não conseguiria fazer se você estivesse em outro momento, em outras situações, com outras perspectivas. Entende? Mensagem detalhada. O ancião é o ancestral que vem com uma mensagem de mudança para a cura. Ele é uma alma encarnada, mas teve jornadas que vão além do físico. Essas duas cartas elas são muito parecidas para mim também. Elas comunicam muito para mim. E esse cajado ele simboliza mesmo essa sabedoria, né? De passar por coisas da vida e se tornar uma pessoa sábia. Energia também de pretos velhos, boiadeiros, de seres que, quando encarnados, precisaram, tiveram que passar, não tiveram opções também de passar por aprendizados difíceis. Foram pessoas que carregam muita sabedoria, são entidades que carregam muita sabedoria, justamente porque desenvolveram essa sabedoria passando por muitas situações difíceis na vida. Entende? Então é como se aqui a mensagem fosse, ainda que seja difícil, ainda que você esteja em meio a muitas dificuldades, isso faz parte de um propósito. Isso faz parte de um propósito. O grande mestre aprenda com as experiências espirituais. Quando o ancião aparecer, será um reconhecimento de que você tem a capacidade de ir além das limitações que foram colocadas sobre você. Se expectativas de sucesso, fracasso, tristeza ou mesmo doença foram colocadas em você por sua família, é importante saber que você está aqui para criar sua própria história. Esta carta representa a cura pessoal, que irá curar toda a linhagem de sua família, seja no passado, no presente ou no futuro. Saiba que você tem que decidir o que fazer e também que seus antepassados estão torcendo por seu sucesso e lamentam qualquer contratempo que tenham criado.
para algumas pessoas, né? Se fizer sentido essa questão da família. Mas é meio que isso, né, também, porque a partir do momento em que você rompe com uma perspectiva que você aprendeu por meio da sua ancestralidade, por meio das pessoas que te criaram, enfim, uma forma de ver a vida, uma forma de enxergar as coisas, a partir do momento que você entra nessa jornada solitária e mais sombria, um pouco mais na escura da alma, né, aquela coisa mais interna mesmo, de despertar e tudo mais, consequentemente você rompe com padrões anteriores e, consequentemente, aqueles que vêm a partir de você, né? O que você minimamente acaba ajudando a moldar no mundo, eles já também rompem, consequentemente, com coisas que você rompeu também, né? Porque você já não repassa aquilo que te foi ensinado e que talvez fosse disfuncional. Para algumas pessoas também possa ser essa mensagem, né? Talvez para algumas pessoas de peixes vocês estejam buscando se tornar o melhor de si mesmos para também guiar outras pessoas a partir de vocês, ou até mesmo, por exemplo, eu sou mãe, eu sou pai e eu estou realmente passando por esse processo e eu estou vendo muitas coisas em mim que precisam ser mudadas, precisam ser modificadas. E eu estou passando por todo esse processo de ter que entender isso, aceitar isso, lidar com isso. É um processo doloroso, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, tem alguém que depende de mim, tem alguém que vai se inspirar em mim, alguém que eu vou ensinar algo de alguma forma. Então, esse processo também é válido não só para mim, mas para minha família no geral, sabe? Para tudo aquilo que vai vir a partir de mim. E aí não só família, pode ser no trabalho, pode ser com, enfim, com qualquer outro aspecto, tá? Para algumas pessoas de peixes possa ser que isso faça sentido, tá bom? Mais uma carta para o signo de peixes, as pessoas que chegaram nessa leitura, por favor. Mais uma carta, signo de peixes, pessoas que chegaram nessa leitura. Quero uma espiritualidade maior de luz que nos acompanha, signo de peixes. Ok, obrigada. Saíram duas cartas aqui. E as duas cartas que saíram foi o 5 de copas e o pajem de copas. O 5 de copas e o pajem de copas aqui na leitura de vocês, peixes, como coisas a mais aqui que eu pedi. O fundo a gente tem o 10 de copas, cavaleiro de copas, sacerdotisa, 2 de paus, enfim. Aqui pode ser que algumas pessoas de peixes venham de um processo de desgaste emocional, né, nos últimos tempos, venham de uma situação de decepções, de mágoas, de dores, de tristeza. Vejo que vocês passaram por um momento bastante difícil emocionalmente, ainda estão passando, mas vejo aqui, peixes, vocês se abrindo para coisas novas, né, como se agora, no momento de vocês estivessem também com uma energia de cura mesmo, né. Esse pajem de copas vem com uma questão de cura com esse 5 de copas, né. Um renovo emocional, uma promessa emocional, uma promessa de renovo, uma promessa de bem-estar. Talvez também algumas pessoas de peixes tenham aí tido que lidar com algumas questões de si nos últimos tempos e que envolvam padrões emocionais destrutivos, dores relacionadas a relações fracassadas, enfim, como se peixes estivesse realmente analisando as dores do passado de algum modo, né? E esse processo de cura de tudo isso é realmente um processo solitário, né? Pode ter envolvido um ideal de família, né? Para algumas pessoas de peixes. E agora a jornada é um pouco mais só, né? Está sendo um pouco mais só.
Mas é um processo necessário, tá, peixes? E eu sinto aqui acontecendo um certo renovo emocional para vocês, tá? Mas é aquilo, vocês precisam focar em refletir, em voltar para vocês. É como se o silêncio dissesse muita coisa. O estar em silêncio, abraçar a sua solidão, tentar não fugir dos processos silenciosos dentro de você, tá? Tentar não ficar se ocupando muito com o externo para abafar algumas questões. Claro, saia, se divirta, mas é importante ter esses momentos de pausa, de reflexão, para que você possa entrar em contato com aspectos mais sutis de si mesmo, energias mais sutis e que dizem muito do seu emocional. É como se o emocional de peixes tivesse muito a ensinar para peixes. É como se as pessoas de peixes que estão nessa leitura focarem em olhar para o seu emocional e analisar as experiências passadas, existe algo aqui a ser ensinado para você a partir delas. Refletir, analisar a respeito delas, iluminar as sombras, olhar para dentro, refletir sobre o passado, sobre as suas experiências, te faz aprender com essas experiências. E, consequentemente, também te promove cura emocional, te traz um renovo. Para algumas pessoas pode ser também que você, após esse período de reflexão, comece agora, daqui em diante, a conseguir se abrir novamente para experiências afetivas, trocas com outras pessoas, ainda que bem iniciais, bem superficiais para algumas pessoas, mas enfim, existe essa abertura, né, após um período de pausa e de reflexão necessária a respeito de coisas que foram pontos de dores muito grande para vocês nos últimos meses e nos últimos tempos, né, peixes? Existem padrões a serem abandonados, deixados para trás, tá? E vejo que vocês tendem aí, respeitando o tempo das coisas e o seu próprio tempo interno e a sua sabedoria interna, vejo que vocês tendem aí a sair vitoriosos de toda e qualquer situação que seja que vocês estejam passando, tá bom? Porque isso vem de forma benéfica para vocês, só tem a te ensinar. Tudo bem, peixes? Essa foi a sua leitura. Eu espero que de alguma forma te ajude e te oriente. Espero que tenha feito sentido para você que chegou até aqui. Curta, deixa seu comentário para mim, conta aí para mim se fez ou não sentido para você, se ressoou na sua energia. Se inscreve aqui no meu canal, retorne para mais vídeos. E é isso, não é um adeus, é um até logo, até breve e tchau, tchau. Grande beijo.